Olá e sejam bem-vindos à Essência do Futebol. O convidado de hoje possui um amor dividido entre dois clubes. Tem uma ligação profunda com o clube da sua cidade, mas também com o clube da aldeia que o viu crescer. Com passagens pela Arca no futsal, foi ainda jogador do São Cláudio entre 2005 e 2007. No ano de 2012, inicia a sua aventura nos escaleiros de formação do Futebol Clube Famalicão, onde esteve até 2019. Nas últimas 3 épocas, representou o Clube Desportivo de Lousado entre júniores e séniores, onde contribuiu para o crescimento do clube. A fazer o remate! Gol! Pedro, bem-vindo à Essência do Futebol. É um prazer enorme receber-te aqui neste nosso programa. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como é que foi a experiência de ser parte integrante das equipas técnicas dos escaleiros de formação do Futebol Clube Famalicão? Olha, antes de mais, um meu agradecimento pelo convite, estar aqui neste espaço e nesta tertúlia, que futuramente, ou já está a inundar aí as redes sociais, e creio que com muito sucesso pela frente. Quanto à tua questão, fazer parte das camadas jovens do Futebol Clube Famalicão foi uma experiência excepcional. Foram os primeiros passos nesta minha caminhada como treinador, não só da formação, mas também já de equipa sénior, até o momento o Clube Desportivo Lousado, mas foi sensacional, foi uma experiência única e o que me fez apaixonar-me cada vez mais pelo clube da minha cidade. E foram 7 temporadas consecutivas. Quais foram os momentos mais memoráveis ou aqueles que te deram os que foram mais desafiantes nesse período? Olha, é sempre um orgulho imenso ser campeão pelo Futebol Clube Famalicão. Tive a sorte, digamos assim, de vencer 3 títulos pelas camadas jovens. Sim, esses foram sem dúvida os momentos mais especiais. Tive outras épocas em que não tivemos o sucesso desejado. Essas foram, sem dúvida, também muito desafiantes, com os seus percalços e desafios, mas sem dúvida que ganhar um título pelo Futebol Clube Famalicão foi o ponto mais alto da minha curta carreira até ao momento. E existiu uma transição entre o Futebol Clube Famalicão e o Lousado. Quais são as principais diferenças que tu encontraste quando foste para o Lousado? Após o término do meu percurso no Futebol Clube Famalicão, eu e o Miguel, o meu parceiro de equipa, estivemos um ano sem treinar, por opção. A transição depois acabou por ser, digamos, um ponto fácil, pois já era conhecido o interesse, já tínhamos sido abordados e até proposto algo ao Clube Desportivo Lousado, na altura, para a equipa de Sub-19, um projeto de subida aos campeonatos da honra e até no futuro, se assim fosse possível, conseguir que o Clube Desportivo Lousado subisse aos campeonatos nacionais. A grande diferença entre os dois foi, sem dúvida, a nível das infraestruturas. De notar que tive 6 anos em Famalicão a treinar no estádio municipal, no campo número 2, onde treinavam todas as equipas. Cheguei ainda numa fase inicial a treinar nos campos pelo Conselho, nomeadamente no
no Profense, creio que também já chegámos a ir a treinar ao San Cosme. Depois também houve uma altura em que havia imensas equipas e a formação do Famalicão estava a crescer, então tivemos que saltar um bocadinho para o lado, para o campo da Júlio Brandão. E depois houve o upgrade, digamos assim, quando saltamos para a Academia do Futebol Clube Famalicão. Uma academia que veio dar outra visibilidade, veio dar oportunidades aos miúdos mais novos que queriam representar o Famalicão. Uma academia que neste momento é uma academia de 5 estrelas, uma formação de 5 estrelas, tanto é que esse sucesso foi notado esta época que passou, conseguiram ser campeões nacionais de júniores, o único até ao momento e num ano muito, muito bom para o clube, mas sem dúvida as infraestruturas. Claro que se formos a falar a nível da administração, da própria coordenação, também há uma diferença, porque também são mais pessoas a trabalhar dentro do clube, são mais equipas. O Famalicão tinha naquele momento um campo de futebol 11, um campo de futebol 7, um campo de futebol 5, estava a preparar já o alargamento para preparar-se para o futuro e construir mais um campo de 11. Hoje são 3 que tem na academia, enquanto que em Lousado é apenas e só um campo de futebol 11, onde treinavam também naquela altura muitas equipas da formação. Por azar, no ano em que iniciámos o nosso percurso, foi o ano que apareceu o Covid-19 e então não foi um bocado ingrato porque tínhamos um projeto muito ambicioso, lá está, já perseguido anteriormente com uma possível subida aos campeonatos nacionais, uma vez que os júniores do Lousado tinham subido à divisão de honra, mas a nível diretivo, sim, também havia uma grande diferença. Lá está, o clube também numa dimensão mais encurtada, mas sempre com muita ambição de conseguir chegar sempre mais longe e dar o melhor para as crianças, quer ali da zona, quer de outros lados. E quais eram as tuas principais responsabilidades no Lousado? Tu no treino ficavas responsável por alguma parte específica ou isso era bem dividido entre tu e o Miguel? Eu sempre tive a mesma função durante todos os anos que trabalhei até agora. A minha função era de treinador adjunto, é um braço direito ser o braço direito do Miguel, ajudar na preparação dos treinos, dar a preparação física aos jogadores, fazer a análise de jogos, de estatística, que é uma coisa que me dá muito gozo, adoro a estatística, e isso é sempre um caprichozinho meu, tirar os dados e depois remetê-los ao Miguel e juntamente analisarmos o que é que aconteceu nos jogos, digamos assim, onde poderíamos melhorar, onde fomos onde tivemos mais dificuldades durante o jogo, e isso dava-me e dá-me um certo gozo. Quer no Clube Desportivo Lousado, quer no Futebol Clube Famalicão, sempre tive essas funções. Tive uma experiência também muito enriquecedora no Futebol Clube Famalicão, que foi treinar os escalões de petis e traquinas. Naquela altura tinha cerca de 20, 25 miúdos sobre a minha alçada, de idades variadas, que são os escalões iniciais. Esse foi um ano duro, porque
Eu só me faltava ter uma caminha lá em Famalicão para dormir, passava de domingo a domingo lá. Mas sim, essa também foi uma experiência muito enriquecedora e creio que todos os treinadores deveriam até iniciar mesmo pelos escalões mais baixos, porque começam-nos a dar uma bagagem, uma responsabilidade, uma maneira de preparar os treinos. Falar para uma criança de 5, 6 anos é totalmente diferente de falar para um adolescente de 16, 17, 18 anos. Sim, sem dúvida. Porque para que na formação tu estás a formar jogadores. Ou pelo menos está-lhes a dar, a encaminhá-los da maneira mais positiva e mais pedagógica que pode haver. Claro que não vais pegar numa criança com 5, 6, 7, 8 anos e vais dar vais soltar uns palavrões. Não, tens que ter um certo cuidado. Isso acontece quer com as crianças, quer com os teus vizinhos, os teus primos, se bem que aí, no seio familiar, pronto, há sempre aquela tendência de mais tolerância, vai. Prontos, não há tanta tolerância. Sim, no caso da formação, sim. E no fundo tu estás a preparar aqueles miúdos para serem também melhores pessoas, não é? Sim, para além de formar jogadores, formar pessoas. Não. Eu creio que o fundamental na formação é preparar aqueles miúdos para os fazer crescer dentro da sociedade, num contexto desportivo, mas fazê-los crescer dentro da sociedade, no ponto da disciplina, da responsabilidade, da entreajuda. Claro, com a idade a avançar e a trabalhar com escalões cada vez mais velhos, digamos assim. Eu iniciei também nos iniciados, tive aquela experiência e depois foi sempre a subir até aos júniores. Passei pelos juvenis. Claro, depois conhecendo também os miúdos, as abordagens que tens com um não é igual à que vais ter com o outro. Há miúdos que absorvem melhor as ideias, há outros que têm mais dificuldades, há uns que aceitam a crítica muito melhor do que outros, há outros que ficam mais chateados e até em algumas vezes perturbados, mas é tudo uma questão também de saber equilibrar as coisas, o discurso também, e estar preparado, não é, para essas situações. Pelo meio também fui tendo alguma experiência como treinador de guarda-redes, não ali a 100%, mas quando era necessário tentava dar o treino de guarda-redes aos vários guarda-redes dos escalões do Famalicão e não era só dedicado a um escalão. Naquela altura era um treinador de guarda-redes para todos os guarda-redes. Hoje em dia já não é assim, cada equipa técnica tem o seu. E no Lousado também foi passando por aí, esporadicamente, dar um treino ao outro. Também foi uma coisa que sempre gostei de fazer, até porque o meu percurso no mundo do futebol / futsal passou sempre por ser guarda-redes. Era claramente muito melhor jogar com as mãos do que com os pés. E pronto, sempre me fascinou muito isso. E é um gosto sempre também passar um bocado da minha experiência, da minha visão das coisas, quer a treinar os guarda-redes e quer a treinar os jogadores. Como é que é o teu estilo de liderança enquanto treinador adjunto? Valorizas mais uma abordagem com a mão mais firme ou optas antes por uma abordagem mais motivacional? Olha, eu acho que isso tem que haver um equilíbrio.
há momentos em que tu vais ser mais duro, há momentos em que tu vais ser mais controlado e tentar passar uma mensagem com mais calma e mais clareza. Eu passei por várias equipas técnicas, tive vários treinadores, todos com abordagens muito diferentes perante os seus jogadores. O treinador adjunto tem uma imagem generalizada, digo eu, pelo menos é isso que eu sinto, de ser uma pessoa mais próxima dos jogadores, com muita mais calma, enquanto o treinador principal é uma pessoa mais autoridade. Mais autoritária. No meu caso, com o Miguel, que já estamos nisto já há muitos anos, já vão 7 épocas, se não me falha agora a memória. Eu creio que há um equilíbrio muito grande e neste caso com o Miguel é ao contrário. O Miguel é muito mais pessoal com os jogadores. Eu também o sou, não sou uma pessoa que sou muito afastada, mas se calhar sou mais duro, mais ríspido em alguns momentos do que o Miguel. O Miguel é muito mais calmo, tem muita mais calma e eu já sou um bocado mais explosivo. Temos os dois aprendido também bastante ao longo dos anos, com as experiências. Mas no fundo eu acho que tem que haver mesmo um equilíbrio, quer seja eu, quer seja o Miguel, tem que haver, ou outro treinador qualquer, tem que haver um equilíbrio. Tu tens que saber quando tens que dar um raspanete, a forma como vais dar o raspanete, tens que analisar bem as situações. Depois, se tiveres que passar a mão pelas costas, passas a mão pelas costas. Se tiveres que abordar o jogador de uma maneira mais dura, tens que perceber, não é? Isso faz parte também do papel de treinador, se aquele jogador consegue aguentar aquela dureza, como é que ele vai reagir, se vai reagir bem ou se vai reagir mal. Exato. Tu conhecendo o jogador, sabes até onde podes ir e como podes abordar. Se não o conheceres, será muito mais difícil e pode até vir a ser prejudicial, quer para o jogador, quer para a equipa e quer para o grupo de trabalho. E agora que estamos a falar em dureza e assim, como é que é a tua relação com os jogadores fora do ambiente do treino? E eles conseguem separar bem a questão de dentro do campo é o Pedro treinador e lá fora é o Pedro amigo? Tipo, conseguem separar bem isso? Sim, claramente. Logo desde o início, nas nossas apresentações, nós costumamos brincar um bocadinho com isso, que eu sou ali o sargento dentro do relevado, e o Miguel digamos que é mais o comandante das tropas, não está na retaguarda, mas é uma pessoa ali mais calma, digamos assim. Eu sou o homem que lidera, entre aspas, ali os praças quando é para trabalhar mais especificamente, e o Miguel já é muito mais brando nisso. Mas fora de campo abrimos sempre as nossas portas, digamos assim, aos jogadores, damos-lhes a liberdade de nos ligar, de mandar mensagem, de conviver. Temos sempre essa preocupação, até porque, como já disse anteriormente, é importante tu conheceres o jogador, não só pela maneira como de jogar, mas a sua vida familiar, a sua vida social, perceber se ele está bem, se está mal, se a família está bem, se tem algum problema. Temos esse cuidado e temos essa abertura, damos sempre essa abertura. Qualquer problema que eles possam ter, quer dentro, quer fora do campo, podem falar abertamente connosco, sem receios, sem rodeios. Sim, porque até se conheceres bem determinado jogador fora do campo e a seguir tiveres que intervir para o chamar a atenção ou não, sabendo se o jogador naquele dia ou durante aquela semana está com problemas, se calhar já lhe vais dizer a mesma coisa, mas de outra forma, Sim, em vez de ser forma, tão claramente. duro,
já vais com mais calma e tentas explicar de uma outra forma. E nós tivemos situações dessas até este ano e no ano anterior, em que só depois de falarmos com o jogador percebemos que algo de errado se passava com ele, e depois disso, claro que tivemos um tato diferente. Mas voltando à questão, estamos aqui como seres humanos, como amigos. Temos até um grupo de jogadores muito queridos entre nós. O Miguel, na altura, até das 2 vezes que conseguimos apanhar os jogadores nas transições de escalão, eram os nossos filhos. O Miguel chamava-os nossos filhos, e chegando a um patamar sénior conseguimos reencontrar novamente aqueles meninos, e nunca deixaram e nunca vão deixar de ser os nossos meninos. E depois também temos a preocupação de ir acompanhando o percurso deles. Claro, no mundo do futebol dá-nos um certo entusiasmo, mas mesmo fora deles procuramos manter sempre as relações, o contacto, e ir percebendo como é que vai a evolução das vidas dos jogadores. E agora, já que estamos a falar em jogadores, é tempo para irmos para a nossa rúbrica, o 11 inicial. Pedro, bem-vindo à nossa rúbrica, o 11 inicial. Tal como o nome indica, vais ter que eleger o teu 11 inicial dos jogadores com que que já treinaste. Ora então, desde já, as minhas desculpas por aqueles que não serão mencionados. Por mim, fazem todos parte aqui do meu cantinho, do meu coração. E para iniciar, guarda-redes, Vilhena. Defesa de direito, Samu. Defesa central, Obama e Rui Machado. Defesa esquerda, Henrique. A jogar um bocadinho mais recuado no meio-campo, a 6, Maia. Numa parte mais avançada do terreno, Zé Carlos. Jonas. Do lado direito, Dioguinho. Do lado esquerdo, Afonso Rodrigues. E o homem-golo, João Pinheiro. Difícil? Bastante. Pronto. E está concluído no caso, o teu 11 inicial. E vamos agora para a segunda parte da essência do futebol. Bem-vindos à segunda parte do Essência do Futebol, hoje com Pedro Monteiro. Na época passada, com o Lousado, não conseguiram a tão desejada manutenção. O que é que falhou para a não concretização desse objetivo? Olha, foram muitos fatores. Não a nível de programação, não a nível de jogadores, digamos assim. Foi um conjunto de resultados menos conseguidos que nos ditou a descida. Numa situação normal, mediante aquilo que estava estruturado o campeonato desde o início, nós não desceríamos. Nós descemos porque as equipas da Associação de Braga nos campeonatos nacionais foram descendo, e então foram relegando digamos que os segundos classificados dos grupos de manutenção. Nós este ano fizemos uma programação e uma escolha de jogadores que nos iria dar, acrescentar mais qualidade ao plantel. Numa altura precoce, vimos um ou outro jogador ser aliciado por outros clubes de outros patamares, e também a nível financeiro.
impossível prender aqueles jogadores, até porque poderia ser, eu não quero dizer prejudicial, mas poderiam andar ali, de certa forma, contrariados, entre aspas, a pensar que se calhar no outro lado iriam estar a ter outros desempenhos ou outro tipo de sucesso. Mas tivemos essas situações e sempre demos carta branca, caso isso acontecesse, nós nunca os iríamos prender. Foi assim falado pelos treinadores e pela própria direção. Tivemos também numa fase inicial uma outra lesão que nos veio dificultar mais a tarefa. Não tivemos um arranque de campeonato desejado. Até só para dar um exemplo, na primeira jornada fomos com 2 jogadores suplentes que estavam lesionados. Ainda, se não me falha aqui a memória, acho que ainda foi um júnior jogar, foi convocado. Este ano nós até tínhamos 3 júniores no plantel, ainda jogadores sub-19, e que foram lançados às férias, digamos assim, logo de início, quer mesmo por essa situação de não termos o plantel na máxima força, e foi um bocado regular. Nunca tivemos o plantel na máxima força, à exceção de uma semana ou outra de competição. E nessas semanas conseguimos nos dar ao luxo de poder colocar gente fora da convocatória. Gente que estava apta para jogar e conseguimos colocá-los fora da convocatória. As chamadas dor de cabeça. As boas dores de cabeça, sim. Durante o ano fomos chamando vários júniores, para além daqueles que já faziam parte da nossa equipa. Mas lá está, a nível de resultados nunca foi muito positivo. A nossa melhor fase foi já na fase final do campeonato, em que conseguimos estar 8 jogos sem perder. Claro que isso atirou-nos de alguma forma para a fase de manutenção e a jogar contra equipas das outras séries. Poderíamos ter calhado no último jogo, se tivéssemos vencido. Não vencemos, calhamos numa série. Poderia ter sido fácil, o mais fácil, entre aspas, garantir a manutenção. Mas mesmo aí, durante a fase de manutenção, tivemos fase de manutenção e mesmo durante todo o campeonato, creio que tivemos uma prestação sempre muito boa, um futebol muito positivo, muito atrativo, sempre a privilegiar o jogo e a posse de bola e ser uma equipa ofensiva. Claro que não dá para manter assim durante todos os campeonatos, até na Primeira Liga é um bocado impensável, digamos assim. E depois, quando entras num ciclo negativo, também é difícil, não é? Mas nós sempre tivemos ali a determinação e o acreditar de que iríamos dar a volta ao resultado e ao nosso momento. Mesmo na fase de manutenção, tropeçámos quando não deveríamos ter tropeçado. Tivemos hipóteses de garantir a manutenção em certos jogos, mas não foi possível. Pronto, os jogos não são todos iguais, as equipas não são todas iguais, nunca jogam da mesma forma, mas nós tivemos uma prestação mesmo muito boa.
nós chegámos a defrontar uma equipa da série de Guimarães, o Turcatense, uma equipa que apostou desde o início por uma subida novamente aos campeonatos nacionais, com uma estrutura e um orçamento brutal. Para teres noção, só um dos jogadores tinha um orçamento mensal que era equivalente para todo o plantel do Clube Desportivo Lousado. E é assim, como fomos falando, se no início nos dissessem que iríamos fazer a fase de manutenção, iríamos ganhar ao Turcatense e até à outra equipa, ao Gonça, nós assinávamos logo por baixo. Mas o que é certo é que defrontámos aquelas equipas e nunca nos sentimos inferiores. Tanto é que o primeiro jogo contra o Turcatense conseguimos vencer 5-0. Uma equipa que ficou a 2 pontos de ir ao apuramento de campeão. O Gonça, pronto, já uma equipa com menos argumentos. Tivemos a capacidade de vencer esses 2 jogos. Mas onde também nós tropeçámos foi nos jogos contra a equipa da nossa série. No caso, a União Desportiva de Calendário. Não conseguimos vencer nenhum do jogo. O primeiro jogo foi contra eles, empatámos em casa e depois acabámos por perder o jogo em casa deles. E isso dificultou-nos bastante. Ainda assim, sempre tivemos a esperança e o acreditar de que iríamos conseguir a manutenção. Outro reparo que faço, que é que das equipas que se mantiveram, que foram 8, 5 eram da nossa série. A nossa série era constituída por equipas maioritariamente de Barcelos. Das 8 foram 5. E caso as 2 outras equipas conseguissem manter, seria o Grupo Desportivo de Louro e o Clube Desportivo de Lousado. Não conseguimos. E outra coisa também, entre o quarto classificado, que era apurado, ou tinha a manutenção garantida, até ao 10º classificado, neste caso éramos nós, havia ali uma diferença pontual de 10 pontos. E entre elas, 1-2, 1-2. Nas outras séries, tinhas os 4 primeiros e depois tinhas o 5º. E na outra série tinhas o 5º e o 6º que ainda poderiam alcançar a fase de garantir a manutenção, mas ainda assim ficaram um bocadinho aquém. Mas o nosso campeonato foi muito, muito equilibrado. Todas as equipas ganharam-se umas às outras. Houveram resultados completamente inesperados. Lá está, faz parte do futebol e nós desde o início sempre tivemos essa ideia de que iria ser um campeonato muito, 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 mesmo muito equilibrado. Do que seria nas outras séries. O nosso primeiro momento até, claro, no ano de Covid, pronto, com todas aquelas dificuldades que havia na altura, por causa dos restringimentos que era a nível social, digamos assim, e de saúde. Nós estávamos na série de Braga e notava-se que o futebol era totalmente diferente. Enquanto que na série de Barcelos são jogos muito mais físicos e o nosso plantel era composto por jogadores com uma boa formação, a ser formados por clubes que caminham nos campeonatos nacionais, nos patamares séniores, jogadores formados nesses clubes, o Famalicão, o Trofense, do Ribeirão. Sempre procurámos ter também essa preocupação de encontrar jogadores que fossem acrescentar mais qualidade à equipa e conseguimos. E nas outras séries acho que é um campeonato muito mais... Eu não quero dizer fácil, mas notava-se que a dificuldade não era assim tanta como na nossa série.
E pronto, opá, é como disse inicialmente, se as equipas de Braga que estiveram nos campeonatos nacionais não descessem, nós teríamos garantido a manutenção e hoje estaríamos a falar de outra forma, certamente. E agora falando um pouco mais do futuro, quais são as ambições e os planos que tu tens para a tua carreira? O nosso ciclo em Lousado, nós fechamos o ciclo, foi um ciclo de 3 anos, muito bom, acima de tudo. Deu para ter uma perspectiva diferente da realidade do clube. Nós achámos que era um momento de encerrar. Tínhamos essa decisão tomada já desde o início da época. Acontecesse o que acontecesse. Acontecesse o que acontecesse. Infelizmente estivemos na situação da descida e acabou por acontecer, mas quando anunciámos que não iríamos dar continuidade ao projeto, estávamos na corda bamba e sempre dissemos: aconteça o que acontecesse, quer acontecesse a descida ou acontecesse a manutenção, nós iríamos fechar o ciclo. O futuro já temos o futuro assegurado, entre aspas. Já temos uma equipa onde vamos iniciar a época, e será sem dúvida mais um projeto ambicioso, onde queremos limpar de certa forma esta mancha que dói. Uma descida de divisão nunca é fácil de digerir. Nunca é fácil de digerir, e ainda hoje nos custa, até mesmo olhando para o clube, temos a certeza que aquele clube é um clube muito ambicioso e tenho a certeza que irá voltar aos campeonatos, ao campeonato da divisão de honra. E lá está, nós gostamos muito também de projetos que sejam ambiciosos, que nos façam pôr à prova e chegar ao fim, olhar para trás e ver que tivemos sucesso, ou pelo menos fizemos tudo para poder chegar até ele. Tal tu como eu somos os dois filhos da mesma terra, digamos assim, de São Cláudio. Tens como objetivo um dia ser treinador de São Cláudio? Ou já pensaste no assunto? Já pensei muitas vezes sobre esse assunto. Já fui abordado de certa forma anteriormente para exercer a função de treinador. Num futuro próximo não será uma opção. Pelo menos eu ainda não me sinto preparado para tomar as rédeas de uma equipa. Creio que ainda tenho muito a aprender sobre esse ponto, mas sim, um dia mais tarde, se surgir a oportunidade, se eu achar que estou preparado para assumir, irei fazê-lo de bom grado, porque assim como eu representei o clube da minha cidade e o clube pelo qual eu sou apaixonado, o Futebol Clube Famalicão, e iria certamente fazê-lo de igual forma no São Cláudio. E, para além do futebol, quais são os teus outros interesses e paixões que tens na vida? Se é que existe algo para além do futebol. Sim, existe. Eu gosto muito de muita coisa. Gosto das outras modalidades. Adoro, por exemplo, o torneio de ténis de Roland Garros. Sou um aficionado. Adoro o ciclismo.
foi uma modalidade que aprendi a gostar conforme os anos. Tento sempre seguir as três biguíssimas, digamos assim, o Giro, o Tour e a Vuelta. Vou passando os olhos, volta e meia, por algumas clássicas. Não diria que é uma paixão, mas é uma coisa de que gosto de ir acompanhando. Fora isso, também gosto muito de ver filmes. Sempre tive um gosto muito grande pelos jogos, não é? Os jogos quer de consolas, quer de computadores. Vou passando alguns, eu ia dizer minutos, ia ser simpático, mas umas boas horas por ali. Mas sem dúvida que a minha maior paixão é brincar com o João. Isso sem... Qual é a importância da tua família na tua vida e na tua carreira? É que a vida de um treinador de futebol, nem sempre temos tempo para tudo. Às vezes temos que sacrificar um pouco dali para poder estar disponível para acolá. Como é que consegues conciliar isso, neste caso, com o João e com o resto da tua família? Olha, neste nosso pequeno mundo, digamos assim, os treinadores que vão passando pelos campeonatos de formação, quer a nível distrital, quer a nível nacional, roubam claramente muito tempo, e principalmente àqueles que têm família. Mas como tudo na vida tem que haver um equilíbrio, e nós temos que saber equilibrar as coisas e, de certo modo, sempre que podemos, compensar, de certa forma, aquela ausência. Repara que há equipas de futebol que treinam 2 vezes por semana, há outras equipas que treinam 3, outras equipas que treinam 4, e depois tens os jogos no final de semana, que te vão roubar ou o sábado ou o domingo. E muitas das vezes, quando não temos jogos, tiramos sempre ali um bocado de tempo para ir observar outras equipas e até, inclusive, jogadores. E claro, a minha relação com o João e com a Joana é uma relação que nos vamos vendo no início do dia e nos vamos vendo no final. Eu sempre tive a preocupação, e a Joana também, de conjugarmos os nossos horários de forma a que possamos estar um bocadinho sempre todos juntos, todos os dias. Claro que nos dias em que não tinha treinos, era eu que me tornava, entre aspas, mais responsável pelo João. Tentava compensar a minha ausência nesses dias. E depois no fim de semana de igual forma. Tem que haver um equilíbrio em tudo. Eu trabalho, eu não vivo disto. E havia dias em que acabava de trabalhar, saltava direto para os treinos, ainda numa fase de namoro, e depois mesmo após casar, ainda houve ali uns tempos em que isso acontecia. Mas anda sempre tudo ali à volta dos horários, quer de saída do trabalho, quer de entrada nos treinos. Quando entramos no escalão sénior, os treinos, por norma, são sempre mais tarde, e aí havia sempre um espaço onde eu estaria sempre presente, quer com o João, quer com a Joana. E eles são, sem dúvida, também o pilar do meu percurso, que espero ainda continuar por alguns anos, muitos bons anos. Mas também te digo que, se por algum motivo tiver de parar para
estar junto da minha família, isso não penso duas vezes, nem vou andar à procura do trabalho extra para deixar a minha família em segundo plano. Não, isso é completamente inusitado, não é isso que eu quero, até porque quando o futebol acabar só vou ter... Exatamente, a família continua, o trabalho continua, mas terá de ser sempre ali um equilíbrio, e é. E sempre que assim for possível, irei estar presente no mundo da bola. E agora mesmo, para terminar, apenas quero saber se tens alguma mensagem para deixar a quem nos ouve ou até mesmo a nós. Vejam a essência do futebol, acompanhem esta tertúlia porque é uma tertúlia que vai aproximar as pessoas ou o pessoal do Distrital às redes sociais e vai-nos aproximar. Creio que será um espaço, sem dúvida, muito, muito interessante e que nos abrirá também os olhos para outras questões que não só o domingo ou o sábado de futebol. Pedro, obrigado. Obrigado, aceito o convite mais uma vez. Até à próxima e sucesso. Muito obrigado, igualmente. E quanto a vocês, até à próxima, sexta-feira, às 19h, no nosso canal do YouTube.